Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fala, Calão. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. É isso aí, pessoal. Perceberam que hoje nós só estamos em dose dupla, né? Não estamos em dose tripla. O Fabinho teve que resolver aí umas situações, uns problemas, então ele não está com a gente hoje. Mas está em espírito, está em pensamento aí conosco, tá bom? Legal. Pessoal, antes de nós começarmos, vamos fazer as propagandas, né? Em primeiro lugar, lembrando que os tarefeiros está atendendo, está tendo os trabalhos de centros cirúrgicos, trabalhos especiais, todo e qualquer trabalho vocês têm que ligar, agendar, respeitando todo o afastamento aí social, tá bom? Então, todo mundo se cuidando, todo mundo com máscara, bonitinho, direitinho, fazendo tudo como manda o figurino. Para poder agendar, tem que ligar. Então, vou estar passando aqui o telefone para vocês. 2605-6865, 2606-6220. Liga lá nos tarefeiros, o pessoal lá vai atender, vai agendar e colocando uma boa novidade aí para vocês. Além dos trabalhos normais do dia a dia, nós temos trabalhos especiais de final de ano. Esse trabalho especial de final de ano, ele inicia no dia 3 de dezembro, vai até o dia 19 de dezembro, às quintas, sábados e domingo. Então, você precisa ligar para poder agendar e participar do trabalho, para dar aquele up no final do ano, dar aquele ânimo, dar aquela energização boa e positiva para todos nós. Tá bom? É isso aí, turma. Agora, nós vamos estar começando o nosso bate-papo. E antes de fazer nosso bate-papo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao Pai, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. E vamos pedindo licença para estar adentrando aí em vossa casa, em vosso lar, pedindo licença para os vossos anjos da guarda, vossos guardiões, vossos protetores, para que possamos, com esse nosso bate-papo, possamos passar coisas boas, possamos passar orientações, possamos passar conscientização, como é a casa dos tarefeiros, uma casa de conscientização. E com isso, vamos pedindo licença ao plano espiritual maior, em primeiro lugar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, vamos pedindo licença ao mentor espiritual aqui de vossa casa, de vosso lar, e também pedindo licença ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual aqui da nossa casa, aqui dos tarefeiros. E com isso, com o coração bem aberto, com o coração bem amplo, com muita energia boa, com muita energia positiva, vamos pedindo licença para dar por aberto mais esse bate-papo do sábado de manhã, os trabalhos de apometria e de obsessão. Graças a Deus. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Bom dia novamente. Estamos aqui para fazer esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bacana, mas antes de começar esse nosso bate-papo, eu quero lembrar aqui uma historinha, não uma historinha, mas sim uma reportagem que eu vi. E essa reportagem já passou, se não me engano, acho que no Globo Repórter, alguma coisa assim, sobre o deserto de Atacama, que fica lá no Chile. Esse deserto que fica lá no Chile já teve histórias, de acordo com a história, ficou acho que 400 anos, mais ou menos isso, né? Sem cair uma gota de água sequer. E chove-se muito pouco. Né? Então, tem a época certa lá que chove-se muito pouco, e quando vem essa chuva de verão, esse é um deserto, né? E esse deserto fica lá seco, que negócio seco, árido, né? Aí, quando cai uma chuva, quando caem as chuvas de verão, o que acontece com esse deserto? Florescem há muitas flores, nascem muitas flores, e assim, de diversas cores, diversos tipos de flores, fica um campo assim, muito encantador, muito bonito. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Eu estou falando tudo isso porque, lembra que eu falei no começo da história? De acordo com a história, esse deserto ele ficou 400 anos sem cair uma gota de água sequer. E aí vocês pensam o seguinte, agora, por ser um deserto, vem o verão, aí vem a chuva de verão, florescem flores bonitas, coloridas, de vários tipos, e acabou, fica por um tempo assim muito curto, acho que de junho, julho, agosto, alguma coisa aqui, no máximo até outubro. E de outubro em diante, até o mês de maio, junho do ano seguinte, fica aquele deserto, fica aquele negócio árido. E as sementes ficam lá todas escondidas. Aí você pergunta o seguinte, poxa vida,
esse deserto árido, como que pode nascer essa flores? Onde ficam essas sementes? Elas ficam lá no fundo da terra. E quando ela é regada, vamos chamar assim, né? Quando ela é regada, quando chove, quando cai essa chuva de verão, essas sementes elas florescem, elas criam força e elas vão para a natureza mostrar a sua beleza, mostrar a sua magnitude. Isso significa o quê? Mostrar a magnitude de Deus, a criação de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso novamente? Para fazer uma ligação no que nós vamos conversar agora com vocês. Pense o seguinte, às vezes nós, seres humanos, quantas e quantas vezes você que está aí nos ouvindo chegou a querer desistir, né? A querer falar assim, poxa vida, esse está muito cansado, para tudo, que eu quero descer, né? Vai falar, para tudo que eu quero descer. Então, quantas vezes você estava muito cansado, você estava exausto, você estava a ponto de jogar a toalha, desistir da própria vida, em função de diversos problemas, diversos desafios que você não via a saída. E aí você fala, poxa vida, o que eu faço? E aí você encontra uma saída e a coisa floresceu, a coisa aconteceu. Esse é um ponto. Outro ponto é o quê? Às vezes a pessoa tem muita mágoa, muita chateação, às vezes muito ódio, muita raiva, muito rancor no coração. E aí a pessoa fica levando isso por várias encarnações, por várias reencarnações. E a pessoa às vezes não olha para cima e fala, Deus, me ajuda, Deus, o que eu estou precisando de ti? E às vezes a pessoa não se percebe, às vezes não abre o coração para que Deus chegue até ela. Porque Deus está sempre ali, né, predisposto, está sempre ali à disposição para nos ajudar no momento que nós quisermos. O que eu disse agora? No momento que nós quisermos. Então, a partir do momento que nós queremos alguma coisa, com certeza, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos amparar. Então, o que eu coloco aqui para vocês, né? Por que eu trouxe a história do deserto do Atacama? Por simples sentido que aquelas sementes que estão adormecidas lá no solo do deserto do Atacama, quando cai essa chuva de verão, elas florescem. E o que nós queremos dizer com isso? Que se você deixar a chuva de amor, de paz, de harmonia, né, de Deus florescer dentro de você, porque Deus está dentro de cada um de nós, sempre esteve, Ele nos criou e Ele está dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós deixarmos essa flor, que nós chamamos aqui, que é o Deus que está dentro de nós, florescer, com certeza você vai encontrar a solução daquilo que você mais precisa. E aí, o que você mais precisa? De repente você precisa perdoar, de repente você precisa esquecer alguma coisa, esquecer algo, você precisa se perdoar. E aí, a gente já falou várias vezes sobre o perdão. O perdão, ele acalenta, o perdão, ele abençoa, o perdão te dá aquele aconchego, o perdão, ele te alivia o peso, ele te tira o peso, porque quando você não perdoa, quando você está com raiva, quando você está com o coração fechado, rancoroso, cara, nada tá bom. A vida não é boa, as coisas não são boas, qualquer coisa que você olhe nunca tá bom. Você pode estar num paraíso, mas você não vai enxergar um paraíso, vai enxergar outra coisa que não é paraíso. Então, deixe esse amor florescer, deixe esse Deus florescer dentro de você. Tapou as flores lá do Atacama, no deserto, que florescem naquele deserto, naquele terreno árido. Então, deixe Deus abrir vossa mente, abrir vosso coração. E para isso, tem algumas ações que são necessárias. Quais são essas ações necessárias? Você se perdoar, você perdoar o próximo, você fazer o seu melhor. Então, você tem que colocar todo o seu amor, toda a sua angelitude em ação. Então, tudo isso nós estamos colocando por quê? Eu não sei por qual problema você está passando, não sei por qual situação você está passando, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. A gente não sabe qual situação você está passando, mas pense o seguinte, seja qual for a situação, né? Seja qual for a situação, Deus está sempre ali presente para nos ajudar. Deus está sempre ali presente para nos apoiar. Poxa vida, Maurício, mas por que eu estou passando por essa situação? A partir do momento que você fica perguntando os porquês das coisas, fica complicado. E se você souber o porquê, pode ficar pior ainda. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa resiliência.
Vamos trabalhar essa resiliência e falar, vou fazer meu melhor para sair dessa situação. Vou pedir a Deus, vou abrir meu coração, vou perdoar quem tem que perdoar, porque a partir do momento que você perdoa, você caminha. E aí eu digo o seguinte, me lembrei de uma coisa aqui muito interessante. Quando Jesus, aí é lógico, vamos comparar Jesus, né? Mas Jesus é o cara, né? Não tem muito o que comparar, mas ele é um bom exemplo, né? Jesus não falou, para se chegar ao Pai, chegue por mim ao Pai. Então, siga os meus passos, siga os meus caminhos, siga a minha orientação. Lógico que não foi com essas palavras, mas na essência foi isso que ele disse. E o que ele falou? Quando ele foi crucificado, ele teve lá o seu Calvário. Mesmo Jesus passou pelo seu Calvário. E nós, na semana passada, na retrasada, nós comentamos isso. Jesus poderia fazer isso, ó, e não precisar passar por nada daquilo. Só que ele foi resiliente e falou, não, seja feita a tua vontade, Pai. Livre-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Como Deus é perfeição, como Deus ele é fonte infinita de amor, então a vontade dele realmente é só coisas boas. Às vezes nós não percebemos isso. Aí Jesus passou por aquele Calvário, quando chegou na cruz, ele sendo pregado na cruz, e dizem que a morte na cruz demora muito, demora 5, 6, 7, 8, 9 horas. Segundo a história, seria mais ou menos esse tempo aí que ele ficou lá, né, pregado na cruz, sofrendo. E aí Jesus olhou para todos ali e ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estamos caminhando, estamos evoluindo, mas muito longe de ser Jesus. Mas ele deu o exemplo. Perdoe, perdoe, perdoe. E aí ele fala, Pedro até perguntou para ele, Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Quantas vezes? Ele falou, 7 vezes 7 vezes 70. Ou seja, infinitas vezes. A partir do momento que você perdoa, você deixa a sua vida mais leve. E muitas das vezes, o nosso sofrimento é porque nós não perdoamos. É porque nós deixamos nosso orgulho, nossa vaidade. Ela é danada. Eu estou falando isso porque a gente tem um exemplo dentro da nossa própria lar, da nossa própria casa. Quantas vezes, por orgulho, ou por não querer aceitar, a gente fica quebrando pau, discutindo, brigando. E não precisa nada disso. A partir do momento que você perdoa, cara, fica mais leve. A pessoa vai, você vai em frente. Obviamente, perdoar, às vezes a pessoa perdoa, mas não esquece. Mas estamos em evolução. É o que a gente fala, o Fabinho sempre brinca, né? Perdoar, talvez a gente perdoe nas próximas, nessa não. Mas é aquele negócio, cada um, e aí a gente vai, o Canu depois vai entrar até nisso daí, né, Canu? Cada um no seu tempo. O perdoar, cada um no seu tempo. Você se perdoar também no seu tempo. Você procurar ajuda também no seu tempo, né? Então, acho que qual que é a reflexão que nós queremos deixar aqui para vocês? Pensar um pouquinho nisso, pensar um pouquinho nesse deserto do Atacama, em que momento eu vou deixar essa flor florescer, em que momento eu vou deixar Deus florescer dentro de cada um de nós. Né, Calão? Acho que é por esse caminho aí, não é verdade? Isso aí. Bom dia, Maurício, de novo. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente. Pô, já vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A aridez é tão Certo. grande, a falta de chuva no deserto do Atacama, que lá tem um dos melhores observatórios estelares do mundo, né? Porque chove tão pouco que a visibilidade lá As estrelas. é fantástica, né? Verdade, É fantástica. Como eu verdade. gosto das estrelas, né? Então lá. Inclusive, outro dia eu vi um programa na televisão do observatório e tem que tentar um dia viajar e conhecer. Eu não conheço, mas se eu não me engano, lá é onde chove, é o lugar mais árido da Terra, mais até que o Saara, se não me falha a memória. Posso estar É, enganado, mas bom. Mas vamos ao que interessa, né? Que é a questão dessa literação, né? E aí dá para a gente puxar por várias coisas, né? Quantas vezes nós nos sentimos num deserto, né? Desamparados? Quantas vezes a gente não se vê sem saída? Quantas vezes a gente não é aquela sementinha? Porque se a gente perceber, na hora que você vai lá fora da estação de chuva, o que você acha? Que não tem vida, que a vida acabou, que não existe vida, né? E aí vem a chuva e a vida renasce, a vida floresce, que são essas situações onde você
passa uma aridez, uma falta de fé, você acha que tudo te abandonou, que não existe cor, que não existe vida, que é só aquela terra, aquele marrom, mas as sementes estão lá dentro, aguardando a chuva de bênçãos, que é a lembrança de Deus, né? E aí, além dessa literação de você de repente achar que a vida acabou, né, que não tem mais jeito, aí vem a chuva e aquilo renasce, floresce, você tem a própria questão das adaptações que nós passamos pelas nossas diversas vidas, né? Se a gente imaginar, por exemplo, aquelas plantas que estão lá, pelas intempéries e pelo longo tempo, você falou aí que chegou a ficar 400 anos, elas se acostumaram e se adaptaram a situações difíceis e hostis. Então, elas se desenvolveram de uma forma que elas precisam de pouca chuva. Ao passo que você tem outras plantas que, se você colocar naquele ambiente, elas vão morrer, porque elas estão acostumadas com a chuva em abundância. Então, olha que interessante que a gente pode ver também, às vezes, como alguns precisam de provas diárias e constantes que existe Deus, que existe fé, e outros, às vezes, com um pinguinho de chuva, fazem essa fé florescer. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente é tomado, como você falou, pela tristeza, pela desilusão, pela aridez, e a gente acredita que a chuva não vai vir mais, né? A gente acredita que Deus nos abandonou, que não vai voltar a florescer, que não vai voltar a ter alegria. Vamos contrabalancear até com o florescer ser a alegria. Por isso que é muito importante, por isso que são várias e várias encarnações, por isso que nós começamos simples e ignorantes, e por isso que no momento a gente tinha encarnações menores, porque precisava voltar, e aí o tempo das encarnações vai aumentando. Por isso que nós vamos nos adaptando a essas questões. Por isso que, conforme a semente, ela vai ter um tempo para germinar e uma necessidade de água. Todos vão ser chamados, poucos escolhidos, por quê? Porque eu ainda preciso de muita água, porque eu ainda preciso que chova todo dia, porque se parar de chover, eu ainda estou mais motivado pelas tristezas, pela melancolia. Se parar de chover 2, 3 dias, eu acho que vai voltar aos 400 anos sem chuva. E não que no próximo verão vai chover. Olha como é que é, né? Como é que é a nossa mente. Como diz o doutor Antônio, a nossa mente mente, ela nos engana. Ela nos leva a achar que virão de novo 400 anos sem chuva. Porque essa automotivação muitas vezes ela é difícil. E aí vem outra questão, né? A chuva ela pode ser interpretada também com tantos amigos que nos chamam, com tantos amigos que nos vêm em auxílio. Como tem a passagem na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, pede e obtereis. Mas nós precisamos aprender no clima seco. Nós precisamos aprender na aridez, para nós darmos valor para o campo florido, para nós darmos valor até que a gente chegue num estágio onde as flores sejam perenes o tempo todo. E aí nós estamos transformando as flores em alegria, nós falamos em felicidade, né? Dos seres angélicos que começaram a semana passada como nós e passaram por essas agruras e já estão lá no mundo feliz. Provavelmente o campo florido lá chove todo dia, mas será que precisa? Talvez nem precise, né, Maurício? Talvez nem precise, mas essa questão do Atacama, cara, ela é de uma literação muito bacana e dá para a gente se colocar em várias situações, né? E eu me lembrei até no Atacama, não me lembro se tem, mas eu acredito que tenha também as plantas que armazenam água,
que são os cactos, se preparando para isso, apesar que nessa literação são aquelas flores que brotam mesmo. Mas se a gente fizer outra de uma planta que está lá no deserto, ela se prepara e se abastece, se fortalece para quando vier o tempo da dificuldade, o tempo da tristeza, o tempo daquela prova mais difícil, que é a que você precisa enfrentar nessa vida, você tenha a seiva guardada para aguentar forte isso, para ser forte, para resistir à tentação, né? Nós já falamos várias vezes da tentação de fazer o mais fácil, de fazer de sair da estrada estreita e reta. Né? Essa literação do deserto, ela dá para a gente seguir por vários caminhos, mas um bacana que veio agora é essa do cactus. Você armazenar para os dias difíceis, que lembra a história da formiga e da cigarra também, né? Enquanto a cigarra ficava lá cantando, as formiguinhas aguardando, aí já muda para o inverno, mas a ideia é a mesma. É você se preparar e se fortalecer na sua fé. A fé de que, de duas formas, vai chover novamente para florescer, ou você guarda a água para o tempo que vai vir seco. Porque nós vamos passar, nós ainda estamos num mundo de prova e expiação, então esses picos de alegria, de felicidade e o vale ainda são normais na nossa existência. Agora, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos estar preparados para a seca, nós precisamos ser previdentes com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa certeza de que vai florir novamente. Então, essa mensagem, prepare-se porque vai florir. Deus não abandona seus filhos, de maneira nenhuma. E quando você achar que ele te abandonou, que não é verdade nem de longe, use a água que você armazenou para te nutrir. A certeza de que existe, de que não é castigo, que não é dificuldade, é um aprendizado. Né? Que nós temos que ter perseverança, que nós temos que ter amor no coração, apesar dos pesares. Falamos isso a semana passada. Apesar dos pesares. Então, se aquelas sementes que parecem que morreu tudo voltam a florescer, quiçá nós, que estamos numa escala de evolução maior do que a dos vegetais, já temos outro entendimento. Então, meus amigos, que vocês possam, primeiro, florescer sempre, o renascer da vida. Né? Se a gente pensar, inclusive, na encarnação terrena, o que para nós parece o fim, que é a morte do corpo físico, é o renascer no plano espiritual. E o que às vezes parece uma descontinuidade do plano espiritual pelo véu do esquecimento é o mergulho do carne e o renascer na carne. Então esse ciclo do renascimento, ele é, por enquanto, necessário, uma hora não será mais, mas por enquanto ele é necessário e ele precisa ser bem aproveitado. E não com lamúrias, mas com enfrentamento. E não é, de novo, a gente precisa sempre tomar cuidado na hora que a gente está falando para as pessoas, sermos responsáveis. Você não se lamuriar não significa que você não está sentindo e que aquilo não é importante, mas como o Maurício falou, de resiliência. Você tem que ter o seu sofrimento, a sua tristeza, o seu choro, mas ela tem que ser um choro de aprendizado, de entendimento e jamais de revolta, de injustiça, porque a revolta ela nos cega. Se nós nos revoltarmos, nós vamos achar que não vai chover de novo. Essa é a diferença. Nós vamos achar que Deus nos abandonou e que não vai vir a chuva de bênçãos de novo para fazer florir. E ela virá. E ela virá e cada um vai aproveitar o seu tempo. Nem todos nós vamos aproveitar ao mesmo tempo. E faz parte. Né? Estamos juntos num coletivo de evolução? Estamos, mas temos diferençazinhas. Temos situações ajustadas. Temos, inclusive, a gente já falou outras vezes, os missionários que vêm aqui nos ajudar e que estão no plano espiritual emanando luz nesse momento. Né? E se 2020 parece que não choveu por tudo isso que aconteceu, choveu sim. Né? E está aí, temos o trabalho da prosperidade agora para 2021, a gente ter um ano de entendimento, um ano de crescimento, um ano de bênçãos, como já aconteceu esse ano também.
Se a gente pegar, tem muita coisa positiva aí. Teve muita flor que estava lá enterrada, bem enterrada, e floresceu. E floresceu. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, que nós queríamos, que vocês tenham fé sempre, Deus jamais abandona nenhum filho, e as flores florescem, inclusive, no deserto. Como florescem na Amazônia, onde chove demais, né? Onde o clima é úmido. Existem flores lá, existem flores no deserto. Que nós possamos entender, como diz o Dr. Antônio, das estações do ano, né? Para a gente entender isso e nos fazermos melhor. Porque essa é a nossa grande luta, ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje, apesar dos pesares. Tá ok? É isso aí, pessoal, é isso que eu queria deixar. Tem as considerações finais aí do nosso Cicerone de hoje, o Maurício. Tá certo. Então, gente, essa reflexão que nós queremos deixar para vocês. Reflitam. Não sabemos o que você está passando, não sabemos qual o seu deserto ou qual a sua floresta amazônica, porque, de repente, a cheia também pode prejudicar, né? Estando cheia o tempo inteiro, será que você sabe lidar com isso? Então, qual que é o seu deserto, né? Ou qual que é a sua cheia? O que está ocorrendo na sua vida? Reflita um pouquinho sobre isso e lembre-se de uma coisa importantíssima. Nada na vida o outro é culpado. Não estou falando de culpado, né? O outro não é responsável. Todas as ações, todas as situações, nós somos os responsáveis. E a partir do momento que nós nos conscientizamos disso, nós entendemos, nós percebemos, nós deixamos o orgulho de lado e batalhamos para poder vencer. Porque Deus sempre dá novas oportunidades. Que o Carlos falou, a chuva vai vir. E quando vier, é a oportunidade de você fazer o seu melhor em todos os aspectos. Físico, psicológico, emocional, espiritual, com as pessoas, seja lá o que for. Então, é isso que nós queremos deixar aí para vocês, que vocês curtam o canal, né? Deem lá a curtida no canal, esquecemos de até falar no começo, curtam o canal, vamos dar uma bombada nesse canal, se todo mundo que está lá inscrito recebeu aqui a mensagem, dê uma curtida, vai ser um negócio bacana aí para todos nós, tá bom? Então, curtam, reflitam um pouquinho disso que nós falamos e vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente absorveu, vamos deixar gerir e florescer coisas boas, tá bom? Acho que é isso. Na sequência vai vir aí a prece final. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. E um abração pro Fabinho também. Fabinho, Isso aí. Um abração aqui nosso, tá bom? Um abraço, Fabinho. Ó Senhor, Senhor de todas as nossas vidas, abençoa-nos nesta manhã sagrada, faz renascer em nós a esperança, faz florir em nosso coração a paz, faz crescer nas nossas atitudes e na nossa mente a vontade de sermos melhores. Nos tempos de seca, que nós possamos aprender. Nos tempos de florir, que nós possamos sorrir. Que a paz que o Senhor nos envia invada agora as nossas mentes e o nosso coração. Que a certeza que a chuva traz seja maior do que a aridez da tristeza que muitas vezes me abate. Que eu seja aquele que caminha na tua direção, meu Pai, forte sempre, sabedor sempre de que vim de ti e a ti retornarei, pois este é o caminho da vida eterna, o caminho da certeza que um dia me reunirei com aqueles que já foram, com aqueles que já voltaram, com aqueles que estão por regressar,
Faz florir, Pai, no meu coração a esperança que brota das profundezas, a esperança que me faz seguir em frente, que me faz levantar e olhar a Tua obra, a obra que fizestes por mim, para sempre. Obrigado, meu Pai eterno.